Mais um vídeo pro canal. Quero agradecer você que está assistindo e você que já se inscreveu no meu canal. Estou aqui nesse monte abençoado, orando a Deus. O monte ele tem perdido o valor. Muitas pessoas não gostam de orar no monte. Muitos crentes aí, muitos pastores já não gostam de orar no monte. Mas o monte ele é um lugar reservado para as pessoas orarem. Veja que aqui nesse monte é bem grande. Ele não tem muito espaço aqui para você orar, muito tempo para você orar. Está buscando a presença de Deus. E a diferença do monte para orar dentro da igreja é simplesmente, não é que aqui é melhor, não é que aqui é mais poderoso esse lugar. É que aqui é mais reservado, aqui é mais, a gente se sente mais à vontade. Muitas vezes Jesus saía para os montes com seus apóstolos, com seus discípulos, para buscar a presença do Pai. Sendo que Jesus não precisava buscar, não precisava orar. Porque ele era 100% Deus, 100% homem. Mas na condição de homem ele buscava, ele orava, ele subia os montes, consagrava nos montes. E aqui o monte ele é um lugar reservado, ele é um lugar onde a pessoa pode... aqui não tem relógio para começar o culto, para terminar o culto. Aqui não tem nenhuma outra, assim, não tem outra atração. E não tem outra coisa a não ser orar e dobrar os joelhos. O único objetivo de o crente sair de sua casa, sair do seu trabalho e vir direto, ou se dirigir a um monte, é simplesmente para orar e buscar a Deus. Aqui não tem outra coisa para fazer, a não ser orar e buscar a Deus. Que é um lugar de paz, um lugar calmo. É um lugar, apesar que tem muito mosquito, muita mutuca, muita muriçoca, mas tirando essas coisinhas, gente, que é um lugar ótimo. Você que deixou de orar no monte, volte a orar no monte, volte a buscar a Deus. Esse lugar aqui, ó, era para estar cheio de crentes orando, consagrando, fazendo retiro. Aqui era para estar fazendo retiros todo fim de semana, ou 3 vezes por mês. É um lugar muito bom para se orar, para fazer retiro, buscar a presença de Deus. Você que parou de orar no monte, volte a orar no monte, volte a subir os montes, porque nós estamos vivendo aí nos últimos dias, dias difíceis, dias que o crente ele precisa estar orando a Deus. Eles precisam cada vez mais estar na presença de Deus, estar em oração. Muitas pessoas dizem assim, mas Jesus disse para orar no quarto. Fecha a tua porta e ora no quarto. Mas existe 95% de possibilidade de um crente que ora no quarto orar pouco. Por quê? Porque se ele mora numa casa que tem vizinhos, ele não vai conseguir orar. Ele não vai conseguir orar dentro de um quarto que existe pessoas incomodando ele. Pessoas assistindo televisão, outro ouvindo som, outro gritando, carro passando, outro chamando para fazer isso, outro para fazer aquilo, para fazer coisas e outras coisas. E orar dentro de um quarto não é tão... a pessoa não se sente tão à vontade enquanto está num lugar desse. Que se sente à vontade. Aqui você pode gritar, você pode chorar, você pode falar o que quiser, você pode falar em línguas estranhas, você pode gritar em línguas estranhas, você pode se expressar a Deus. Você pode orar de uma forma assim, de se entregar para Deus. Se você gritar, se você for fazer uma oração gritando dentro de um quarto, não vai dar certo. Se você for orar gritando dentro de um templo da igreja, não vai dar certo. Muitos vão se incomodar com sua oração. Então, eu escolhi sempre estar orando em montes. Porque aqui é eu e Deus e eu. Orar em monte
ninguém vai te incomodar. Orar em monte, ninguém vai ouvir tua oração. Orar em monte, ninguém vai dizer que terminou o momento de você orar, que terminou a hora de você orar. Você começa a orar e termina quando você quer, quando Deus quer. Orar em monte sempre os profetas de Deus, sempre os homens de Deus oravam em montes. Sempre os homens de Deus buscavam a Deus em montes. E é por isso que eu te convido a voltar a orar nos montes. Volte a subir o monte, volte a se consagrar no monte. O que Deus tem na tua vida, gente, irmãos, por mais que você esteja preocupado, Deus vai realizar na sua vida. Porque é Deus quem promete. Muitas vezes Deus ele permite as pessoas se distanciarem do chamado, para que as pessoas entendam que é Deus quem faz realizar o chamado. É Deus quem faz, é o crente, é Deus que se responsabiliza para cumprir o chamado. É Deus quem se responsabiliza. Não é eu que vou fazer com que Deus cumpra o seu chamado. Deus é que responsabiliza-se para cumprir o chamado dele na vida do crente. Por mais que a vida, sabe, as coisas seculares tiram você da presença, tiram você não ora mais, você ora menos, você busca menos e você começa a ficar meio esfriado. Mas isso não significa que a promessa de Deus saiu da sua vida. Feliz do crente que tem a compreensão de que é Deus quem cumpre a promessa. Nós oramos, nós buscamos, nós temos o dever de orar, de jejuar, de consagrar. Nós temos o dever de estar em sintonia com Deus pela gratidão. Mas quem vai cumprir a promessa de Deus na sua vida é Deus. Não é porque você ora, ainda que você começasse a subir um monte como esse, passasse aqui, vamos botar 30 dias aqui orando. Mas se Deus não quisesse, irmão, tua oração não serve. Tua oração não vai fazer com que Deus faça se Deus não quiser. Jesus disse que é preciso pedir, é preciso buscar, é preciso bater, para que se encontre, para que se alcance, para que ele venha interferir nas causas das pessoas. Deus ele pode interferir nesse céu aqui, ó. Se Deus quiser rasgar esse céu e coloca esse céu aqui, pinta ele de verde, Deus pinta. Se Deus quiser rasgar o céu, Deus rasga. Se Deus quiser, mexer em qualquer lei que ele estabeleceu, ele mexe. Deus ainda é o mesmo Deus. Deus ainda não perdeu o controle das coisas. Mas o que eu quero falar é que, por mais que seja difícil, irmão, tua caminhada, volte a orar a Deus. Volte a buscar a Deus. É na unção, é no poder de Deus. É buscando a Deus que as portas vão se abrir para você. Às vezes você não tem nada a ver com pregar, com louvar. Você quer ser apenas um crente. Você quer ser um crente como você pensa que é. E muitas vezes Deus ele cobra. Porque ele quer que nós sejamos crentes de oração, crentes que buscam a presença dele. Não é que ser crente de oração, gente, torna as pessoas melhores, gente. Oração não faz ninguém melhor do que ninguém. Subir o monte não faz ninguém melhor do que ninguém. Jesus subiu ao monte e Jesus se fez o menor de todos. E era que ele subiu o monte. Jesus orava no monte, os profetas oravam no monte. E são os homens menores. Os homens que mais se humilhavam na presença de Deus, eram os que mais sofriam na presença de Deus, eram os que mais tinham comunhão com Deus.